Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. Você que nos acompanha sabe, e aqui nós falamos sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, liderança, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta, Lucas! Estamos de volta aqui, já estava com saudade de gravar esse programa. Quarta temporada, quem diria que chegaremos a tantos episódios? E ó, se você acompanha a gente, já viu muita coisa legal aqui, né? Mas sempre tem coisas boas e os meus convidados de hoje têm muita novidade para contar, muita tecnologia para falar, compartilhar experiências. E olha, eu já vou trazer eles aqui para a gente já começar esse bate-papo, porque antes de chegar aqui, você sabe, a gente sempre faz um esquenta, mas o esquenta de hoje foi maravilhoso, devia ter gravado na íntegra. Vou apresentar você aqui, talvez você até conheça, Rafael Cunha, meu querido quase co-host do programa. É isso aí, Cris. Estamos aí para a gente gerar um bom valor para a audiência, falando de liderança, tecnologia e principalmente trazendo toda a experiência do Adriano, que é um convidado especial para a gente, né? Pegando um spoiler dele aqui, trouxe o Adriano Bicalho. O Adriano, olha, de tudo que você me contou lá hoje, dava para fazer um Wikipedia seu. O cara veio de tecnologia, né? Entende de pessoas. E tem um ponto que você trouxe lá que, para mim, cara, é algo que supera ainda mais a questão de respeito, que é quem trabalha com varejo. Cara, o varejo é um negócio completamente fora, não é? Daquilo que é o convencional para as pessoas, porque é uma rotina maluca, tem que lidar com diversos tipos de pessoas, seja eles como profissionais diretos, né, os liderados, como também para clientes. Então, meu amigo, seja bem-vindo ao programa de hoje. Viu? Cris, eu que agradeço, né, o convite, Rafa, assim, espero que hoje a gente possa contribuir um pouco com a vivência, com a experiência, mas, acima de tudo, eu aprender muito aqui com brilhantes, né, empresários que são vocês, assim, então, espero que a gente tenha um dia de muita troca e aprendizado. Boa! E você já sabe, né, aqui nós temos um princípio de que a gente não precisa ser chato para ser sério, então, leve a conversa, né? A gente tem essa facilidade de fazer essas trocas, de poder... E o Rafa, fique à vontade, no meio da pergunta aqui, você entra e tá tudo certo para a gente fazer esse bate-papo de mais uma edição. Pô, tô feliz demais, cara, de estar de volta. Fazia tempo, Adriano, que eu... Acho que a gente parou de gravar em novembro do ano passado, acho que nós fizemos a última edição. Tivemos aí um período de reforma, né? Algumas mudanças. Foi. Também, né? Reforma do prédio aqui, né? O pessoal fez uma... Nós estamos aqui, para quem não conhece a nossa sede aqui, nós estamos num prédio que ele tem uma questão histórica lá embaixo, né? Tem o prédio que a Escola das Freiras, tem um patrimônio tombado, e o pessoal passou por uma reforma e nós ficamos então aqui, fizemos a última edição de gravação em novembro, que se estendeu para poder ser publicado em dezembro, e agora a gente está retomando. E olha só que honra, retomar contigo com esse baita conhecimento dessa troca que nós fizemos agora há pouco. Cara, Que responsabilidade, não? Inclusive, Cris, eu trouxe aqui uma listinha de perguntas, eu quero colaborar como co-host aí hoje. Por favor. Para também trazer um pouco da sua vivência, a vivência do Adriano, a gente tentar buscar aí um merge de conhecimento para que todos aqui consigam aproveitar ao máximo o valor que a gente vai gerar aqui nesse bate-papo. Excelente. Eu vou contar um pouco sobre o Adriano aqui, porque ele é executivo com mais de 28 anos de experiência em tecnologia. Cara, e é engraçado, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, algumas coisas que a gente fala em tecnologia, parece que existe há anos, muitos anos, às vezes tem 5, 6, 8 anos e já tomou conta do mercado, né? Inovação e liderança, estratégia especialista em transformação digital e atualmente atua como conselho consultivo e co-CEO da Casa do Consultor, já foi board member da empresa Engenho Hub e diretor de tecnologia e inovação do grupo Manetone. Cara, eu fico... como é que eu lido com um cara com tanta bagagem? O que você viveu dessa área de tecnologia? Como é que você entrou na tecnologia? Você sabe que essa história, eu sempre conto, ela é muito engraçada, né? Assim, porque o tanto quanto você está preparado, né? Eu sou paulistano de origem, né? Sou de São Paulo, Zona Norte, e eu estudei colégio técnico de eletrotécnica. Para quem não conhece, né, essas profissões antigas que existiam, eletrotécnica é o cara que mexe com alta tensão, cabine de comandos,
né? Quando você tem as grandes máquinas, tem aqueles painéis de comando. O eletrotécnico, ele se forma para isso, né? E fui chamado por amigos, assim, pô, a gente vai fazer um vestibulinho, vamos lá fazer. Eu falei, mas para que é? Eletrotécnico, mas o que faz? Não sei, vamos. Porque tem menos gente para disputar a vaga, Já pensando né? no mercado, né? Oportunidade, menos gente, cara, tem probabilidade de passar. E aí passou de 7 amigos que foram, 5 passaram juntos na mesma sala e a gente se formou. E grande parte deles, né, quando a gente ia fazer estágio, você não tinha, você está falando de São Paulo, Eletropaulo, grandes empresas para ter cabine de comando, máquinas que eram movidas, né, por comando. E aí, normalmente, se migrava, porque a gente estudava Pascal, a gente estudava algumas coisas muito antigas, né, assim, principalmente a maioria migrou para o mundo de tecnologia. Pô, e eu não. Eu acabei fazendo toda a minha formação e fiz estágio. Pô, então, de manhã, eu ficava de social, né, atrás da editora Abril, lá em São Paulo, e à tarde colocava um macacão para ir para o front, para ir, né, trabalhar em manutenção, parte elétrica, junto com o torneiro mecânico, parte mecânica de todas as máquinas de uma indústria têxtil, né? E quando eu acabo, né, o meu estágio, e aí eu com 17 anos, na época acabou, era 4 anos, a gente se formava o segundo grau junto com o colégio técnico, vem a questão de ser 17 anos, na nossa geração, cara, era quase impossível você arrumar trabalho, porque você estava ali, ou você vai para o exército ou não, então você fica naquele dilema muito grande. E aí eu não arrumava emprego, eu fui tentar uma vaga de telemarketing, um negócio novo na época, assim, Era o boom, né? Era o boom dos telemarketings. E aí eu acho que na nossa vida a gente sempre tem alguns anjos, né? Assim, um anjo, e é importante a gente relembrar isso. Sim, sim. O Jorge pegou meu currículo, olhou, falou, pô, cara, tu fez estágio, tu trabalhou como... tu estudou 4 anos eletrotécnica e tu não vai tentar na tua área? Eu falei, cara, eu tô tentando, esse é o problema, mas sou rimo de família, preciso trabalhar, né? Então, ele foi lá e falou, peraí, que o dono aqui dessa empresa tem uma empresa de informática, você conhece? Pô, não, fiz Pascoal. Ah, peraí. Na mesma hora, leva meu currículo. Sou chamado para uma reunião com 4 pessoas na sala, sentado, menino lá, 17 anos. Pô, você entende disso? Você faz isso? Tu fala que faz, né? Assim, mas não faz, né? Você fala, vontade eu tenho, né? Desejo eu também tenho. Mas eu lembro que ele me falou uma frase, assim, essa é uma frase que molda muito minha carreira profissional. Assim. Cara, tu é organizado? Quem trabalhou comigo e quem vive comigo, pô, eu sou muito organizado. Eu falei, não, isso eu sou. A minha entrada no mundo de tecnologia, né? E aí, 30 anos atrás, eu fui cuidar de um laboratório de tecnologia, mas para cuidar do estoque, organizar esse laboratório. Né? Assim, a tecnologia me foi apresentada como cuidar de estoque. Né? Então, eu vou lá, era uma empresa de PDVs, né? Cuidava de varejo já em PDVs, já tinha uma solução de PDV, e a gente está falando muito antes de rede, a gente está falando de rede novela. Pô, vou entregando idade, né? 2.2. Estou entregando idade aqui. E assim, então, você acaba... Eu fui apresentado por um outro caminho, por tecnologia, para cuidar. E aí, né, a nossa época de aprendizado era a época de você tinha que saber manual. Então, quando eu venho do mundo técnico, né, de estudar muito, então, a facilidade de ter um entendimento de como você configurar placas, de como você configurar impressoras fiscais na época, né, que você tinha lacrezinho, era tudo E aí eu fui pegando muito rápido. 1 ano depois eu já estava aprendendo e atendendo os maiores clientes dessa empresa. E a minha entrada no mundo de tecnologia, ela já foi no varejo. Eu já entrei no varejo. Assim, já entrei para atender supermercado, para atender lojas de magazine, né? Não por um lado de desenvolvimento e programação, ele foi por um lado de infraestruturas básicas ainda, rede, computadores, né? Fazer com que todo esse ecossistema funcione, mas não ainda para o lado de programação. Isso tem muitas histórias pela frente, né, em relação a isso.
E eu sempre brinco, porque eu sou eu sou longevo, né? Eu tenho essa experiência de quase 2 anos. Depois numa festinha de final de ano, estou ouvindo um amigo conversando e ele falou, pô, estou indo para uma empresa e essa empresa ela é pequena, mas ela é de varejo e ela tem algumas lojas aqui na periferia de São Paulo e a gente está precisando de um técnico lá para cuidar dos computadores das lojas. E eu falo, pô, mas está precisando de um só? Pô, não pode ser 2? Ele falou, pô, você também trabalha nisso? Trabalho. E essa é uma loja chamada Lojas Marabras, né? Essa empresa eu fico 18 anos. Caramba, famosíssimo, né? A rede foi... A rede Marabras, ela foi uma das primeiras, né, grandes redes, né, de lojas. Assim, ela é muito famosa em São Paulo, ela não é conhecida no âmbito nacional, ela só é conhecida pelo Zezé de Camargo e Luciano, né, que todo mundo me pergunta se eles eram sócios. Não, eles eram grandes funcionários, né, em termos de remuneração, mas eles eram só a imagem, garoto propaganda, é da família Fares, é uma família super instituída, mas era uma família que começou na zona norte de São Paulo, na Cachoeirinha, num bairro muito periférico, né, assim, começou com uma lojinha e se tornou, né, hoje são super empreendedores, donos de galpões, donos de clínicas médicas, e eu tenho a oportunidade de participar de toda essa jornada de crescimento. E toda essa jornada de crescimento, ela está ligada também com a minha carreira, porque é o primeiro lugar, com 23 anos, eu tenho a oportunidade de liderar equipes. Pô, ficou 18 anos, cara. E tive 2 passagens, uma de 9, depois retorno e fico mais 9, né? Até tomar uma decisão de vir para o interior. E aí a minha outra história da minha vida, né? Acho que a gente pode ir contando ao longo do tempo, mas essa minha entrada, ela se deu no varejo de uma forma muito inusitada. E depois o crescimento se deu muito no... O varejo te encontrou, né? Assim, o varejo encontra. Porque tem uma característica muito clara, assim, né? Assim, o mundo de tecnologia é indiferente. Se você está no mundo de tecnologia, educação, saúde, o que seja, os mercados te encontram, né? O cara que está no banco, ele está no banco, ele tem uma vida longeva no banco. O cara que está no mundo da saúde, ele tem uma vida longeva na saúde. Indústria gosta de indústria, né? E eu fui para o mundo do varejo e ao longo da minha carreira eu quis descobrir muitas verticais de varejo, né? Assim, porque tem um varejo com indústria, você tem um varejo porta a porta, né? Assim, você tem um varejo de distribuição. E agora você tem o varejo franchise, que é o varejo no qual eu me encontro agora, né? Assim, então, essa jornada do varejo é uma tomada de decisão de vida, né? Assim, principalmente você tem que fazer muitas escolhas. E quais serão essas escolhas de decisão de vida, né? Assim, o varejo ele tem uma característica diferente. Enquanto a maioria dos negócios de final de semana ele tem aquele break, entenda que o varejo é onde ele acelera, no final de semana, onde você tem que fazer grande parte da sua jornada de distribuição de logística de madrugada, né? Então, você tem um ritmo de vida, né? Assim, e um ritmo de escolha muito particular. E você tem que entender se você quer viver dentro desse ritmo. Tua família tem que entender que tu tem que viver dentro desse ritmo. E aí, ao longo da tua vida e carreira, tu vai fazendo algumas escolhas, né? Assim, então, o mercado de tecnologia me abraçou no início em relação a isso ao varejo, mas o varejo me deu todas as minhas experiências de liderança, gestão e caminhos. Lembrando que é um mercado no qual você não tem tempo, né? Sim. Assim, é tudo muito imediatista, né? Não é um mercado de longo prazo. Ele sempre é um mercado de tiro curto, tomadas de decisões rápidas, de margens estreitas, né? Absurdamente estreitas, né? Então, você se doutrina não só no seu processo de crescimento profissional, processo de liderança, processo de montagem de equipe, de alta performance, né? Tu tem que estar sempre olhando. Sim. Porque tu é cobrado de uma certa forma por isso, né? Assim, tu acaba tendo uma cobrança muito forte em relação a isso, né? Então... E dependente bastante de pessoas, né? Porque o varejo, aquela conversa que nós estávamos tendo agora há pouco, foi muito bacana as coisas que você estava falando sobre a maneira como a tecnologia
está chegando, que ao invés dela aproximar as pessoas, na verdade, né, ela distancia Ela pode a tá relação com as distanciando, né? pessoas. Né? Não é que ela distancia as pessoas, mas a relação com as pessoas. Né? Aquilo que você falou, pô, eu gravei aquilo que você falou ali embaixo. Falei, cara, isso aqui... A gente sempre tem que... Assim, eu sempre tive a oportunidade de sempre estar muito próximo de CEOs desses grandes varejos. E, assim, é uma lição de vida, né, o que você tira, porque, assim, são empreendedores natos, muitas vezes, que têm a faculdade da vida, né? Assim, a gente estuda todo tipo de filosofia e todo tipo de conhecimento, né, de empreendedores, e aí você tem esses empreendedores da vida, que é a faculdade da vida, e a lição que tu aprende, ele marca a tua carreira para o resto da tua vida, com coisas muito simples, com falas muito diretas, assim, né? E o cuidado que eu sempre tenho em relação, até por ter tido a oportunidade de estar em cargos, né, de decisão, de tecnologia, como direção, eu acho que a tecnologia, ela sim tem que ser meio, mas meio de ajuda. Né? Eu acho que as empresas muito acabam confundindo, principalmente o que é tecnologia, com substituição. Né? No final, eu sei, é margem líquida, varejo é isso, mas ao longo do tempo a gente tem que lembrar que é uma questão de humano para humano. Né? Porque no final você volta no mesmo restaurante porque alguém te tratou muito bem. Exato. Nem sempre é o mesmo prato. Não é o prato, não é a comida, mas, pô, aquele garçom, aquela forma, pô, ele já sabe onde eu gosto de sentar, já chego com meus filhos, ok, é a experiência. E o fato é que, ao longo do tempo, a tecnologia ajuda com experiência, mas ela não necessariamente serve para todo mundo, ou a gente quer substituir aquilo que tu faz muito bem por uma questão tecnológica. Então, a gente coloca URA para afastar o cliente, a gente coloca chatbot, afasta o cliente, a gente coloca AI, afasta o cliente. Não que a gente traz o cliente. Então, pô, você analisa muito pouco dado, conhece muito pouco o seu cliente. E aí, de novo, a gente não está falando de coisas de agora. A gente está falando de coisas desde sempre. A gente está falando de coisas de 200 anos, 300 anos aqui, de como tratar cliente, de como colocar ele no centro. Né? E a gente esquece do básico. E o básico é, como funciona o meu negócio? Eu sou uma loja física. Eu sou uma loja física de serviço de venda. Como o meu cliente me procura? Quantos por cento procura o balcão? Quantos por cento procura o atendimento através de meios digitais? Seja eles WhatsApp, seja ele web. Quantos? E aí, muitas vezes a empresa, por uma questão de margem, por uma questão de dificuldade de mão de obra, naturalmente, e a gente vai entrar muito nessa questão de liderança, treinamento, capacitação, ela quer fazer essa transformação do teu cliente, que está acostumado a ir na tua loja, de ir lá. Você quer levar ele para o digital, mas ele não quer. Esse é o dilema, né? Ele não quer. E aí, se toma decisão, não porque é hype, de novo, não acho que é hype, não acho que chatbot ou URA, na época, eram hypes. Eram necessidades tecnológicas com um processo de evolução. E eu acho que isso é muito valioso. O cuidado para quem senta numa cadeira de direção, liderança, quem está à frente da empresa, é os times. Você tem que aprender a dizer não para o cliente. Cara, eu tenho que aprender a dizer não. Pô, o meu negócio, após análise, depois subir, fazer MVP, eu vi que 2%, 3%, 1% do meu negócio me procura digitalmente. Cara, eu vou botar uma bala de dinheiro nisso? Ou eu vou dar muito foco para aqueles clientes que vêm na minha loja, vou criar muito mais desejo dele consumir outras coisas do que eu criar algo que eu só estou olhando porque eu tenho que estar lá, porque eu vou gastar dinheiro. Eu acho que as empresas cometem muitos erros nesse sentido, porque eu tenho o desejo, eu tenho que estar lá. E aí a gente sempre ouviu ao longo da nossa carreira profissional, você tem que estar no início da onda, porque se a onda passar, pô, tu não vai estar mais, tu vai remar, tu vai morrer, os mercados vão ser substituídos. Eu tenho plena certeza que você tem que estar olhando para tudo, testando, vendo, analisando e tomar decisões
de acordo com você tem dados reais para onde você possa aplicar as coisas de maneira real. Porque no final, né? E aí você vê muitos dados, né? Assim, pô, o dado, 98% dos projetos de IA, cara, morreu porque queimou dinheiro. É claro, ninguém analisou dados. Pô, teu banco de dados está decente, você fez um trabalho básico, saneamento, né? Assim, primeiro, faça uma coisa básica. Tu fez? Não, tu não fez. E aí tu aplica-se muito dinheiro em relação a isso e depois fala, pô, minha empresa não é inovador, pô, lá, o concorrente foi, a gente não vai. E talvez muito erro da premissa, né? Porque às vezes o empresário ele vem com essa ideia errada de substituição, como você comentou. Ah, será que a IA resolve isso no lugar do ser humano? E talvez essa premissa, ela toma um budget importante das empresas que não tem retorno. Porque no final das contas, a gente tem que empoderar o humano com a tecnologia, com a IA, com aquilo que a gente tem de inovação. E não substituir ele, porque não adianta, que nem você falou, no varejo. Nada gera melhor experiência, pelo menos na minha vivência, do que um bom sorriso ao alguém te atender. Eu tive recentemente num polo educacional, o G4, por exemplo, e lá no treinamento a gente ganha a garrafa térmica, né? E aí eles têm lá o lugar para você fazer o friso com o seu nome. Pô, baita experiência. Só que se o rapaz que está lá fazendo a gravação do meu nome não tivesse dado um bom sorriso para mim, será que tinha sido mesmo uma boa experiência? Né? Será que se ele tivesse ali só feito, nem olhado para minha cara, talvez até me ignorado ali na comunicação? Percepção e entrega de valor, né? Exatamente. Percepção de valor e entrega de valor. Exatamente. Ou seja, a gente tem que empoderar o humano também com a tecnologia, não é? Eu acho que o caminho, eu acho que é a grande dor, seja do varejo. E o varejo tem que se reinventar constantemente, né? A loja física morre, não morre mais. A loja física agora vira estoque, não, ela não é mais estoque. Assim, ela está se reinventando constantemente. A IA, ela escala. Então, se você tiver algum problema, você vai escalar o problema. Perfeito. Não é? Vai ampliar. Se você tem dados ruins e você quer colocar a IA para trabalhar ali, ela vai replicar várias vezes esses dados ruins. Veja, a gente lá tomou uma decisão dentro da casa do consultor, né? Assim, onde eu estou como responsável de toda a área corporativa, então eu sou back-office. Tudo que é back-office é sob minha responsabilidade, RH, tributo, financeiro, tecnologia, né? Assim, e universidade corporativa. Uma das coisas que a gente vive falando, e eu vejo de projetos que dão muito certo, e todos os cases muito bacanas, o que você vê é onde a IA ajuda no back-office, em processos repetitivos, para que eu possa liberar as pessoas a terem mais tempo, a pensar em outras coisas que pode fazer com que o negócio evolua. Né? Porque é natural. A gente vai fazer implantações de ERP, a gente vai trocar sistemas, a gente vai fazer uma infinidade de mudanças para quê? Para performance. Para a pessoa performar mais, para sobrar mais tempo para alguma coisa. E aí é o que a gente criou lá um CIAC, a gente chama, que é um Centro de Inteligência Artificial, caso consultor, eu tenho 12 pessoas trabalhando nisso, olhando exatamente para back-office. E aí o ponto sempre, quando eu estava falando com os gerentes, ok, tu já mapeou os gaps que tu tem em termos do que tu precisa fazer com IA? Pô, já. Ótimo. Maravilha. Tá, e o que você faz com o tempo das pessoas? Pô, não sei. Então volta. Cara, não adianta eu implantar. Exatamente. Não é isso. Tu não tá entendendo, o jogo não é esse. Porque se tu tá querendo implantar algo que vai te dar melhora, performance, tá, o que tu faz com o que sobra? Tu preparou para essa pessoa começar a pensar em outra possibilidade, outro mercado, outro caminho, outro jeito. Pô, porque me sobra, eu não estou aqui para substituir pessoas. Não estou aqui para você vir aqui e me falar, pô, tu automatiza tudo isso e eu tiro ela. Não, o que eu faço com ela. Sim. E aí a gente Como olha... que elas podem ser melhor utilizadas nesse processo? E aí as pessoas têm medo da IA. Os colaboradores têm medo. Os caras vão botar aqui, vai acabar com os vendedores. Cara, puta, a IA vai vir aqui no recursos humanos, agora em pessoas, não fala mais com o RH, ele tira todas as dúvidas, né? Tá bom, daí na hora que o cara tá mal psicologicamente, ele vai falar com quem? Com a IA? Não, tem que ir lá, falar com a pessoa, cara, quero olho no olho, pô, ela quer se abrir para você. Não, o que tu faz? Então, não é o projeto.
Não é a tecnologia. É o tanto quanto a gente corrompe o sentido dela. Né? Assim, porque no final, não adianta falar que a tecnologia não nos veio para ajudar, não veio por um processo evolutivo, não veio para as empresas crescerem. Ela sempre vem. O tanto quanto a gente entende que a gente não tira o ser humano dela. Do centro, né? Do centro. Sim, porque no final é cliente no centro, né? E pessoas que atendem cliente no centro também. Né? Assim, a gente esquece dessa questão básica, porque eu meto tecnologia para a pessoa que atende o cliente no centro. Daí, eu esqueci da pessoa. Daí é o que tu falou. Daí o cara que ia lá fazer a marcação da tua garrafa, pegou 3 ônibus, cara, ganha R$ 1.500 ali para fazer um atendimento do negócio de milhões. Para atender um cliente AAA, né? Cara, é isso. A gente repensar negócio é repensar o ecossistema, muito do que a gente estava conversando. Sim. Talvez nossa geração, como nós fomos moldados pelos baby boomers, a opção que eles tinham era muito menor. Opções muito menores. Então, é o que eles sabiam. E aí chega a nossa geração dos cinquentões, né, que colocou toda essa nova geração e a gente reclama que eles não querem fazer nada. Que não... Fala, mas o que a gente fez? São nossos filhos, né? Assim, é a galera que a gente está colocando no mercado. Temos uma corresponsabilidade nisso, né? E aí a grande questão é, eles têm uma infinidade de oportunidade. Uma infinidade de oportunidade. Talvez ele não queira estar na frente de loja, talvez ele não queira estar atrás do balcão de loja, lá na área de mecânica comigo, ele não queira estar fazendo logística, porque ele tem uma infinidade de oportunidades de negócios, opções, né? Sejam eles de mobilidade, digitais, que a nossa geração não teve. Né? Vai falar, a gente também não teve tantas oportunidades em relação a isso. A gente tinha uma carreira, né, seja a mulher ou o homem, tinha uma carreira pré-definida. Né? Assim, a gente ia trabalhar de pacoteiro em supermercado, quem podia, né, de 12 a 14, de 14 a gente ia ser office boy, de office boy você está ali fazendo colégio técnico para fazer uma escolha da tua vida. Né? Assim. E os nossos pais, Adriano, aí você me corrige, né? Mas o que eu percebo, não sei se de repente os meus pais, ou mais os avós talvez, mas eles, de alguma forma, eles formavam a gente para a gente ser uma continuação deles. Perfeito. Então, eu quero ser a mesma profissão do meu pai. Boa. E o que eu percebo, por exemplo, ainda mais no segmento que você está de construção, é que o pedreiro, o mestre de obras, seja essas pessoas que ajudaram a construir o país, né? Eles não queriam que os filhos seguissem isso. Falaram, eu vou pagar um estudo para o meu filho porque eu não quero que ele seja pedreiro, eu não quero que ele tenha essa mesma vida que eu tive. E com isso a gente vai descontinuando, né, algumas coisas. Cris, tu tocou num ponto, brinco muito em casa, né? Assim, eu sou pai de 2 meninas, né? Assim, e a Larissa e a Letícia. E aí, assim, a gente sempre discute, minha esposa é do mundo da saúde, eu sou do mundo de exatas, né? Assim, eu falo, para onde tu vai? O que tu quer, né? Assim, para onde tu deseja? E aí, naturalmente, longe de dizer o que é certo ou errado. Sim. Mas se minha filha escolhe uma profissão no qual eu tenho 0 conhecimento, né? Como eu ajudo? Cara, como eu vou te ajudar? Eu não estou falando em ajudar, seja com indicações, abre porta aí, porque a minha filha... Não é isso. Né? Assim, até porque minha filha acorda 4h30 da manhã. Cara, viaja quase 100 quilômetros para ter aula, volta para casa, vai fazer estágio, bastante, né? chega 10 horas da noite todo dia, cara. Sim, essa é a vida. Isso é uma realidade. Assim, tu entende o valor, o que é o teu dinheiro. Ela está estudando? Ela faz designer digital, né? Uma galera de UX, UI, crítica, gosta de criticar. Meu pai puxou o pai na crítica, né? Mas ela veio para o mundo de tecnologia. Legal. Né? Assim, então, naturalmente, a gente tem muitas discussões teóricas, de entendimento, de ajuda sobre um tipo de reunião que ela vai ter, porque ela vai falar com o diretor da área de tecnologia. Cara, não é que eu vou falar o que tu tem que fazer. Eu vou falar sobre experiências de vida. Eu fui um diretor de tecnologia, vivenciei isso. Qual é a minha história? E é o que tu falou, Cris. Eu entendo a nova geração por uma infinidade de oportunidades, mas veja, vai faltar serviço. Vai faltar.
E aí, tu vai olhar aquele que está entendendo esse caminho, que vai voltar a querer esses mercados, seja ele de construção, seja ele de consertar equipamentos, né? Assim, porque mundo mecânico, ou de mão de obra, vai entender. Porque isso vai faltar, naturalmente. Quando você não quer que a geração que está chegando para serviços básicos ele atue, porque tu acha que é depreciativo, porque, né, ao longo da história traz uma jornada de crenças, maneira extremamente torpe, se criou que determinadas profissões eram depreciativas porque eles não tinham opções, porque não estudaram, porque... Ou porque eram mal remunerados naquele momento, naquela época, né? Pô, mas você vê histórias maravilhosas de pessoas sem estudo que começaram como pedreiro, depois se tornaram empreendedores, construíam casas e viraram pessoas de muito Eu sucesso. sou neto, filho e enteado de motorista de caminhão. Veja. Nunca tive o desejo, cara, de ser motorista de caminhão. Achava maravilhoso o trabalho deles, sempre gostei de dirigir, adoro estrada, mas não de ser motorista de caminhão. E não que eu tivesse alguma coisa contra a profissão. E aí tem uma coisa interessante acontecendo no movimento deste momento, que na semana passada saiu uma estatística que 10 anos atrás existiam 3,6 milhões de caminhoneiros no Brasil. Hoje, 1,6 milhões. Caraca. E qual a idade média, tu sabe? 46 anos. Cara, veja, olha que coisa, assim, tive a oportunidade de criar uma empresa que atendia exatamente essa categoria, né? Assim, numa das experiências de logísticas, assim, né? Varejo é logístico. Sim, né? sim. Varejo O é grande logística. diferencial do varejo é logística. Exato. E isso é real. Tu falou. Assim, eu estou num negócio de 850 lojas com logística. Eu tenho logística reversa. Né? Assim, Nossa. eu não tenho só entrega. Que é outro bicho. Eu tenho logística de retira. Né? Então, a logística reversa. E é o que tu falou. Assim, as pessoas não querem mais esse negócio. Mas, pô, ela quer Uber. Né? Ela quer Uber. E aí parece uma dicotomia, porque as pessoas... Hoje você tem um volume muito maior de prestação de serviço de mobilidade Sim. do que existia na nossa época, ok? Mas sim, mas muito mais. É absurdo. Absurdamente maior. Quantas famílias em não termos cozinham mais em casa e vivem É. comendo de iFood, de assim, 99. Que é uma realidade interessante, que isso é aqui no Brasil, né? Eu tenho uma sobrinha que mora na Suíça. Cara, lá é luxo poder pedir um iFood lá, assim, uma vez a cada 15 dias, porque custa caro. Aqui a gente tem abundância, né? Fartura de alimentos e fica mais fácil, né? É verdade. E é um mercado, e a gente falando de mudanças, né? Como tu falou do motorista. Eu tinha medo de dirigir, tá? Só para deixar claro por que eu nunca quis ser motorista de caminhão. Eu peguei uma vez para manobrar o caminhão do meu palácio, morri de medo, cara. Aquela carreta gigante, né? Com a articulação daquele negócio. Falei, não é para mim isso, não. E você vê, e olha e o dado, né? Assim, 98% daquilo que a gente consome, ele é terrestre. Uhum. O consumo ainda é terrestre. Seja no varejo, seja em consumo alimentício. Ele é terrestre. E a gente precisa do quê? Dessa mão de obra. Então, assim, a gente cria meios, aplicativos, ferramentas para a gente... Tu vai lá, é um cockpit para o motorista. A gente facilita a comunicação, né? É. A comunicação é produtiva, mas o humano tem que ter ali, né? Sim, de novo, é um cockpit para o motorista. Cria aplicativo para ele abrir a porta, para fechar a porta, para se ele está dormindo, se ele está isso, se ele está aquilo. Ele tem 150 aplicativos na mão dele para fazer gestão. Uhum. E ninguém está pensando como trazer novos caras para dirigir. Olha. Né? A dificuldade de como trazer, como atrair, como fazer. Porque ainda somos um país terrestre. Sim. Cara, e a gente não está falando de um país, a gente está falando de um continente, né? O cara que sai aqui do Sudeste, fazer qualquer tipo de entrega para o Acre, entenda, é uma semana. O cara na rua, para ir, né? Depois de uma semana para voltar, para uma entrega. Né? Então, é claro, e aí não vamos entrar na questão sobre infraestrutura, Sim. as dificuldades de cada região, situacional de recebimento de mercadoria, seja no escoamento, na dificuldade gigantesca que a gente tem dos escoamentos, né? Assim, em cada tipo de território nacional, né? Assim,
até porque nós estamos numa questão diferenciada. O Sudeste sempre tem uma característica de infraestruturas e situações diferenciadas, mas o Brasil e a realidade do Brasil são muitas realidades completamente diferentes, né? Aproveitando, trazendo um gancho aqui, agora há pouco você estava comentando, né? O cliente no centro, mas também o time também no centro, né? Essas pessoas que atendem esses clientes no centro, falando da questão da tua filha. Então, eu acho que isso já fala sobre liderança para mim, né? Porque você está olhando já para essas pessoas como uma melhor maneira de ajustar isso, entender Sim. que de repente, poxa, eu não vou obrigar meu filho, né, a ser a profissão A, B ou C, eu vou influenciar, vou dar algum apoio, mas baseado, de repente, nos relacionamentos e na minha experiência. Olhando para você, qual foi a decisão mais difícil que você teve na sua vida? E aquela que você fala assim, não, essa aqui foi a que me moldou como líder. Poxa, Cris, eu acho que liderança, né, assim, tu toma esse tipo de decisão todo dia, quase toda semana, né, assim, porque eu acho que a partir da hora que você entende, quando você é muito mais novo e te direcionam para um caminho de liderança, são poucas as empresas que têm tempo, recurso e disposição de te preparar, né, assim, Sim. cara, tu é convidado a algo que muitas vezes você Tem que não, se preparar na jornada. você não está preparado para essa jornada, né? Assim, e muitas vezes a empresa não tem tempo. A gente se fala muito sobre sucessão, né? Sim. Sucessão de cargos, sucessão de liderança, mas na prática mesmo, né? E ainda falando muito de varejo, daquilo que acontece muito rápido e tal. Eu acho que como eu fui inserido no mundo de liderança muito cedo, né? Entre 22 e 23 anos, e aí a gente está falando de mais de 20 e poucos anos atrás, era um mundo completamente diferente, assim, né? De como se tratar. Eu acho que eu era muito mais ríspido, muito mais duro, um cara Direto ao ponto. Direto ao ponto, porque você sair de uma transição técnica para uma questão de liderança já é um parto abissal, assim, né? Já é uma... Tu já tem uma sai lacuna... do beat byte, né? Tu já tem uma lacuna gigante... Né? Entre você, máquina, você e ela, tu xinga ela, tu briga com ela, tu deleta ela, mas tu não deleta e não xinga ser humano, né? Não deve. Então, eu acho que eu tomei muitas decisões difíceis. Errei muito, cara. Mas erro muito. Porque eu tenho um princípio, eu acho, assim, sempre falo com os que me contratam, né? Assim, cara, sou muito corajoso. Sou corpo. Vou errar, porque eu não tenho medo de fazer, né? Assim, então, tomei muitas decisões de coragem, assim, mas errei muita coisa, né? Assim, muita coisa. E eu acho que esse é o princípio. O tamanho da tua mochila é o tamanho de coisas que você erra. O tamanho das coisas que você tem coragem, né? Sempre, assim, hoje, estou lá falando com a equipe, seja igual, a gente teve uma convendas agora de quase 700 vendedores falar assim, a diferença entre eu que estou aqui e vocês que estão aí é a quantidade de coisas que eu errei. Cara, e aprendi, coloquei dentro da minha mochila. Cara, o que tu leva de experiência? Então, eu acho que se eu tivesse que te falar eu talvez estaria sendo leviano por uma infinidade de coisas que eu errei ao longo do tempo, e isso foi me moldando. Vai mudando a tua forma de liderança, de conduta, de jeito. Eu sei e eu conheço, né? Eu tenho um privilégio de até por ser longevo, eu acabo indo nas empresas e acabo sempre levando pessoas que trabalham comigo há muitos anos, pessoas que têm esse desejo de estar sempre tendo uma continuidade da minha gestão. Eles falam, cara, tu mudou muito ao longo dos anos, né? Porque naquela época, nessa situação, pô, tu tinha subido em cima da mesa, tu tinha ido para cima do cara, né? Então, porque eram mundos diferentes, Sim, eram situações... tempos diferentes. Pô, eu acho que determinadas situações que eu fiz na época, eu acho que eu era preso hoje, né? Assim, porque tu era moldado de uma forma de liderança muito diferente. Sim. Varejo, loja para abrir, cara, tu tem que era fazer... Era muito pragmatismo antes, cara, não né, tem... Você não tinha muita conversa, era aquilo e boa, não, né? Eu já tive situações antológicas, assim, de... Pô, vou inaugurar uma loja numa determinada situação na região de São Paulo, o cara quer fazer a instalação da loja, né, parte de telecom,
e já tinha saído desse mundo, pô, não veio, eu falei, quer saber, eu vou subir em cima, pô, botei escada para subir, vou lá jampear aquele monte de cabos de telefonia, tô eu lá, clampando, só escuto toque, toque. Ele falou, peraí, não, desce aqui. Quando eu olho, o cara com a arma assim, o que você tá fazendo aqui esse horário? Pode ir embora, cara. O que você tá fazendo aqui? Vaza, agora. Putz, tu recolhe, nunca recolhi uma escada tão rápido. Sim, porque as situações da vida te moldam. Cara, tu corre o risco, muitas vezes tu corre o risco aquele que tu não conhece. Ok? Tu continua correndo risco sobre aquilo que tu não conhece. Pô, é um novo. Turista, né? Você vai para um lugar, você sai para andar e tal. Exato. Pô, é novo. Não que tu não vá correr o risco de coisas que tu já conhece. Você fala, pô, não tenho mais coragem. Não vou mais rápido. Cara, não vou fazer certas coisas. Não, eu sei aonde eu errei ali. Eu não vou cometer o mesmo erro, mas eu vou cometer outros erros. Cara, e eu vou fazer de maneira diferente para que eu tenha uma base de conhecimento, e é a base de conhecimento que você consegue transmitir para a tua equipe. Perfeito. É a base de conhecimento que tu devolve para a tua equipe. Porque não adianta tu ser o cara, o best-seller, o cara que escreve livro, tem uma infinidade de conceitos, tu guarda para ti, né? Sim, tu guarda só para você. O que você precisou desaprender para poder evoluir como profissional? Você falou assim, isso aqui eu precisei tirar do meu repertório ou da minha linha de prática. Eu acho que a gente, num processo de liderança, eu sempre carrego isso comigo, assim. Pô, tu desaprende para dar espaço. Cara, tu tem que desaprender para dar espaço. Porque se tu se agarra naquilo que tu tem a melhor habilidade do mundo, tu não dá espaço para quem pode ser muito melhor que você. Essa dificuldade das pessoas desgarrar daquilo que ela está habituada para dar espaço para as pessoas que vêm brilhantes, cara. Eu acho que o brilhantismo de um bom líder é entender que ele não aparece. Né? Assim, tem uma frase que sempre... Cara, dificilmente você vai me ver alguma coisa que eu subi em palco, mas atrás do palco sempre vou estar próximo da equipe no cantinho ali. Eu acho que eles precisam brilhar. Porque o papel da liderança é fazer com que as pessoas que estão com eles brilhem. Porque, naturalmente, tudo brilha. Cara, tudo evolui. Agora, só quando você quer brilhar, tu quer subir, tu quer falar, e aí tu acabaram de preparar o slide para você, tu não, cara, nem sabe, cara, nem teve tempo de coragem, eu vou falar sobre isso. Esse eu acho que é o grande erro do ego, né? Assim, porque eu sou o gestor e eu que falo. Não, cara, tu desenvolveu, tu fala. Tu criou isso, vai lá, sobe lá e fala. Pô, mas não tem, Adriano, desculpa, não tem habilidade. Cara, vou ficar comigo. Então, eu vou estar com você lá na frente. Sabe o que é interessante disso também, Adriano? Trazendo o Rafa, né, para a conversa também. Quando a gente estava fazendo o planejamento, né, dos convidados para o programa para o ano e tal, que a gente queria, vamos ver se a gente pega então no primeiro programa, seria legal ter alguém que pudesse falar de liderança. O Rafa imediatamente trouxe você. Então, é uma liderança que você exerce lá, que eu não sei se vocês tiveram em algum momento, né, uma relação profissional. Já foi meu líder, pô. Já foi teu líder? Já foi meu cliente, meu líder. Então, não tem nada, na minha visão, melhor do que você ter um liderado falando e recomendando o líder, né, Rafa? Como é que é isso, Rafa? Como é que foi essa história, hein? Uma coisa que é interessante, né, cara? Assim, o que a gente faz hoje para as pessoas que, independente da posição profissional nossa, a gente consiga ter aquele legado, né? Então, a experiência que eu tive com o Adriano foi muito marcante nisso, porque, obviamente, a gente teve muitos altos e baixos juntos, né? Tanto ele como meu cliente, depois ele como meu gestor, né? Mas é interessante que o que ficou foi um carinho, foi um aprendizado muito grande que eu tive com ele, né? Foi uma jornada muito enriquecedora para mim, né? Ele falou de coragem e eu posso dizer que hoje eu sou empresário muito porque ele me encorajou na época, né? Então, quando eu saí do mundo CLT, do mundo corporativo para CPJ, foi graças a esse cara aqui. E aí, dali em diante, eu comecei a experimentar com mais força o empreendedorismo, os desafios e comecei a perceber que no projeto que eu estive com o Adriano, que eu era capaz.
de ter o meu próprio negócio. Né? Tanto é que hoje, graças a Deus, já estamos aí há quase 5 anos. A WideCorp está indo super bem, prosperando, crescendo. Desafios do empreendedorismo sempre tem. Liderança de equipe também sempre tem. Mas o que ficou para mim foi essa gratidão enorme que eu tenho por ele, esse carinho e esse aprendizado. Ou seja, muito... E às vezes até um momento difícil que eu tive com o Adriano, que foi da despedida, que isso ficou marcado para mim, eu posso dizer que graças a esse desafio, eu tomei a coragem que eu precisava tomar naquele momento de traçar a minha jornada empreendedora. Então, eu acho que às vezes falta isso para as pessoas, é entender justamente isso. O quanto que o meu líder está me tirando da zona de conforto e isso está sendo bom. Acho que as pessoas precisam pensar mais por esse ângulo, porque muitas conquistam as coisas baseado a ter saído da zona de conforto. Na zona de conforto ninguém conquista nada. Claro. E eu acho que esse papel do líder é fundamental hoje, né? Tirar as pessoas da zona de conforto, óbvio. A gente tem que ter ali a linha tênue do respeito, né? Ética, da compreensão, né? em respeitar o humano do outro lado, entender o papel, ter uma empatia com o momento pessoal também, talvez ali, mas a gente não pode, de certa maneira, não tirar da zona de conforto as pessoas. E até conectando a isso, eu quero trazer até uma pergunta para você, Adriana, que eu acho que o Cris também tem uma boa experiência nisso, que essa filosofia que você bem trouxe, né, de, eu quero estar sempre fazendo o time brilhar, eu quero, na verdade, que os líderes tenham essa postura de estar no bastidor fazendo o time brilhar. Acredito que isso está muito conectado com a cultura, né, das empresas, e uma vez estando conectado com a cultura, como que vocês conseguem, aí falando de Casa do Construtor, claro, uma rede com quantas lojas? 850. 850 lojas, mais de 5 mil pessoas ali diretamente envolvidas, fora clientes, né, e cadeia de fornecimento. Como vocês conseguem desdobrar essa cultura para chegar lá na ponta, no vendedor, no pedreiro, no motorista de basculante, enfim, betoneira, você comentou alguns termos que eu também não conheço muito bem. Como vocês conseguem desdobrar até essa ponta, essa visão cultural de liderança, de enfoque ali em fazer as pessoas brilharem? Rafa, primeiro, obrigado. Acho que eu gosto muito. Eu e o Rafa tem umas histórias super legais em boliche, assim, de passar uns perrengues. A gente assim, aprendeu espanhol em poucos dias, né? Assim, e eu falo de loucura, né? De e vender software que não tá pronto. Cara, a gente foi muito... Planilhamos em dólar o software. Não, vai ter que ser em dólar, né? Umas loucuras. Eu acho que isso vai, né? Sabe, tu vai colocando na mochilinha como tu é, como pessoa, como... O que tu tem que fazer, assim, fico muito feliz, não só de ter sido convidado, né, de estar aqui contigo, Cris, assim, e estar com o Rafa e ver como as coisas estão indo super bem, assim, acho que a habilidade que tu tem, principalmente o carisma, e tu só precisou se achar, porque tu já estava lá, né, assim, eu acho que a coragem é o que diferencia... Ele teve coragem de usar boina. Ué. Divino podcast de boina. Usar tudo bem, agora vira. Eu sempre brinco e sempre me pergunto isso por eu ser executivo há muitos anos, né? Assim, por que não empreender? Por que tu não ir para esse mundo? Assim, falou, mas quem está aqui como executivo, quem falou que a gente não empreende? Empreende muito. Sim. O nível de responsabilidade, o intraempreendedorismo... Cara, porque constantemente você tem que fazer o negócio acontecer, você tem que, cara, fazer as mudanças. E aí, linkando com a tua questão de cultura, eu acho que tem um pedaço antes, assim, Rafa. Eu sempre digo isso, né? Assim, acho que as empresas, ela tem uma coisa que ela sempre estampa na parede, lá, né? Missão, visão e valores. Missão da empresa, visão da empresa, os valores. Os valores diz muito com a cultura da empresa. Muito, assim, cara. Assim, muito, né? Eu estou num negócio que ele é muito enraizado. Assim, é um negócio que nasceu de 2 empreendedores muito aguerridos. Um negócio que nasceu no interior de São Paulo, muito pequeno. Era uma casa de material de construção que se transforma 33 anos atrás num negócio de locação, né? E se você for pegar os grandes exemplos de locação que tu conhece no país, tu vai lembrar de carro,
ok? Sim. E de streaming que tu usa na tua casa, né? Exato. Sim, e internet, claro que tu Sim. paga uma mensalidade e tal, Perfeito. né? Assim, não vamos entrar no mundo do software que é SaaS, Sim. mas levando porque tem dentro da tua casa, né? Eles foram muito empreendedores e muito visionários no mercado que não existia, né? Assim, eles criaram uma cultura de relacionamento. Caso Consultor é uma empresa de relacionamento. Olha. Não é uma empresa top-down. Ele não é nascido no Brasil, você comentou, né? Não, eles são brasileiros, Tá. né? Eles já têm lojas fora do Brasil, a gente já é uma franquia internacional, né? Boa. A gente já está Internacionalizou já. a presença. Argentina, Paraguai há muitos anos e Uruguai há muitos anos, né? Assim, então, mas eles vão muito devagar com relacionamento, muito conhecendo o franqueado, conheço a família, né? Eu sei Boa. como ele é, né? Então, Ou a seja, gente com tem enfoque de pessoas, né? a gente tem um enfoque de pessoas. Mas é o que eu vivo sempre falando. Tu tem que entender momentos e tem que ter coragem para, né? Assim, tu tem que ter coragem para mudar o jogo, né? O jogo muda. E aí tu tem que ter a habilidade para. Tu pode nascer com um propósito, né? Então tu tem uma missão, né? Tu tem uma visão e tem um propósito. E tu institui o valor do que tu quer. Mas a missão e a visão muda. E tu tem que se adaptar a essas mudanças. Então, se eu sou uma empresa processual, se eu sou uma empresa menos vendedora, se o mercado te pede para, muda. E aí, quando você tem uma cultura muito enraizada, você tem algumas questões muito claras. Se dentro da cultura você quer fazer uma transformação, ela é uma cultura processual e agora ela é uma cultura vendedora, entenda, liderança. Ou tu tem líderes muito bons para fazer isso, ou tu vai ter choque e tu vai perder muitos valores, tu vai perder pessoas que têm o conhecimento, têm a história, porque tu não conseguiu criar essa jornada da mudança. Entende? Sim. Da transformação da cultura. Porque assim, mas eu não vou perder. Valores você acrescenta. Tu não tira, né? Boa. Valores tu acrescenta. Comecei lá com 2, 3 valores, agora eu tenho 10 valores, ok? Porque ao longo da minha jornada, eu fui acrescentando valores que são importantes para o nosso negócio. Cara, valores eu não tiro. Valores eu acrescento. Boa. Não tinha essa, né? Hoje você falar de diversidade, qual empresa de 50 anos atrás tinha o critério de diversidade? Não tinha. Pô, tu tem que colocar, né? Assim, qual falava de ESG? Cara, tu tem que colocar. Por quê? Porque não é porque eu quero fazer para eu ficar bem, falar que eu sou uma empresa, carbono zero. Não, não é isso. É que o mercado, se tu não está nisso, entende? Tu tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Por isso que constantemente adaptação, mudança de jogo. E, de novo, né? Pouca gente percebe isso, né? Pouquíssimo. Porque, assim, a gente aqui, no desenvolvimento do Neolude, né, que é a nossa plataforma de treinamento, algumas telas a gente chama de tela verde, onde a programação que foi feita para aquela tela faz com que o monitor consuma menos energia. Por quê? Porque eu tenho um cliente em específico que dá muito valor para isso, porque ele tem relatório que ele tem que prestar conta lá fora de consumo de carbono. Então, quando eu mando para ele que ele está consumindo menos carbono, isso faz bem para a imagem dele lá fora. Perfeito. Esse é o valor. E aí o varejo, quais são os novos valores? Cara, a gente estava, né, brincando, falando um pouco, né, sobre IA e sobre um novo agente, o agente de e-commerce, né? Pô, e ele é uma revolução. Assim, ponto, substituição não, de novo, a gente não quer entrar nas teorias de novo sobre substituição, mas entenda. A gente teve uma revolução lá em 2009, 2008, com as páginas, né? Com a web, né? Com as primeiras páginas, HTTP, lá, assim, a gente sai do mundo físico para o catálogo digital, então eu começo a estar em qualquer lugar agora e não mais falar para o cliente vir na minha loja física. Boa. Ao longo da história, isso vai se aprimorando, eu vou dando opção para o cara poder comprar, até que em 2011 eu torno a mobilidade.
E aí a mobilidade de novo, agora antes era num computador, agora é num smartphone, agora de qualquer lugar, e aí abre o mundo dos aplicativos, aí milhares de negócios surgiram partindo-se do princípio de um aplicativo. E aí a gente tem todas as transformações que ao longo do tempo ajudou isso a evoluir, né? Pô, a gente sai de tecnologia física e leva ela para a nuvem, e aí, pô, de novo, abre uma infinidade de outras possibilidades, porque aí nascem startups, os aí negócios começam a evoluir muito rápido. A barreira da infraestrutura foi rompida, Foi rompida. Pô, são etapas que aconteceram no mundo que criou novos negócios, criou novas oportunidades, e quem entendeu o jogo, cara, soube surfar muito bem. O agente de e-commerce, né, esse novo protocolo estabelecido pelo Google, e por mais que não esteja pronto, está testando o Walmart, Target, né, como foi lançado. Vai ser uma revolução aí do varejo de e-commerce. Assim, é o que aconteceu em todas as grandes revoluções, porque nada estava pronto, né? Então, quando a gente foi primeiro... Sempre começa a beta, né? Sempre começa. Mas ele já disse o panorama do momento. Então, pergunto, né? Quem está olhando o seu negócio nas plataformas de busca de IA? Como você está com a tua relevância aí dentro da IA? Né, do teu negócio hoje, vai lá e pergunta. Não vale do seu celular, né? Porque o teu celular você fala muito da tua empresa. Tem viés já. Né? Mas, pô, vai lá e coloca. Tu aparece na mesma forma de relevância como tu aparece no Google? Pô, a gente já está falando que grande parte das consultas para qualquer tipo de coisa estão dentro dessa plataforma. É o SEO na IA, né? É isso. Pô, vai matar o SEO? Não, cara. A gente precisa entender como isso funciona. Pô, é por referência, ele faz outros níveis de análise, ele olha a Reddit, ele vai olhando uma infinidade de coisas para ver como as pessoas estão falando sobre o seu negócio num contexto maior, né? E aí tu pode ser pequeno e tu trata muito bem disso, tu aparece na frente de marcas extremamente grandes que estão na televisão, como a gente está na televisão, assim, tu não está olhando para isso? Então entenda, tu não está entendendo o jogo. O jogo mudou mesmo. Não é que ele entrou em campo, não é que as coisas já aconteceram. Não, pô, ele já mudou. Então, se tu não tá olhando, aí tu fala, pô, tá vendo menos lead, né? Pô, escuto muito vocês falando, pô, tá vendo menos lead, tá vendo menos... Claro, tu tá olhando só um modelo. Ele já mudou e mudou muito rápido. Agora, onde isso vai parar? Como isso ainda vai ser internalizado? Como as empresas vão achar oportunidade? Porque ainda as IAs generativas, elas são sugestivas, né? Eu te sugiro isso, eu te sugiro aquilo, eu quero um churrasco, 10 pessoas, vegano, e assim, o que eu compro aqui? Agora estão dizendo, ele te sugere e compra. E finaliza. Tu não precisa mais sair. Eu posso ir lá e mandar uma foto da minha geladeira e falar, quando estiver nessa forma, me compra o que falta. Né? Então, você está falando para ela tomar decisões. Ser proativa, né? Tem várias discussões que se debatem já, e estão falando, pô, mas aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados, pô, aí tem a discussão, pô, se o agente comprar e tiver errado, de quem é a culpa? Né? A culpa é minha que paguei, mas foi ele que tomou a decisão com um cliente final. Cara, você vai ter uma infinidade de discussões que é a mesma que aconteceu com o HTTP, a mesma que aconteceu com o aplicativo, é a mesma que aconteceu. Aconteceu, mas elas vão ser tratadas. O que importa é o sinal. E você como varejo, você como negócio, não importa. Qual é o sinal que tu está ouvindo? E às vezes é o cuidado de quanto você coloca o dinheiro, né, por você não conhecer teu cliente, e aí tu coloca dinheiro para querer fazer antecipações e, na verdade, tu está muitas vezes cavando um buraco muito maior para o seu próprio negócio. Né? Assim, então, tem que ter um cuidado e assim, tem que estar vendo, tem que estar testando, tem que estar fazendo, tem que estar olhando, mas tem que ter muito cuidado na hora de ir, tem que estar olhando as tendências se estão mudando, tem que estar trazendo gente que entenda onde colocar a relevância para você voltar lá, a mesma relevância que você tem numa plataforma, você tem em outra. Né? Porque, de novo, omnicanalidade... Cara, é isso? Não, assim, o cliente chega por um monte de lugar. E aí, se tu tá olhando só um lugar e tu quer mudar o seu negócio para um único lugar,
cuidado do tamanho do buraco que tu tá colocando, né? Aproveitar o gancho da palavra que você usou, relevância. Se tem um lugar que a gente necessita, né, ou pelo menos busca ter mais relevância, são nas redes sociais. Sim. E aí, pô, o Rafa é um grande especialista em marca, né, em marca pessoal e dentro do LinkedIn. Como é que a gente faz para melhorar, usando a IA, como que eu consigo melhorar minha relevância dentro da rede utilizando a inteligência artificial? Uma pergunta interessante, Cris, porque é o seguinte, se a gente for analisar o mecanismo do algoritmo das redes, já é uma IA. Então, tudo que a gente faz dentro da rede social, você está sendo monitorado por uma IA. Então, com quem você se conecta? Com quem você conversa por mensagem? Que tipo de conteúdo você engaja? Que tipo de conteúdo engajam com você? Né? Então, assim, por isso que eu sempre trago para os nossos clientes e mentorados que, assim, o máximo de autenticidade que você puder trazer para a sua rede vai favorecer a sua marca pessoal chegar para quem precisa chegar. E esse é um grande erro que muitos cometem. Muitos colocam lá o currículo e deixa lá estático o negócio. Então, o que acontece? Ele se torna um irrelevante. Né? Agora, a partir do momento que você movimenta, que nem, a gente, acho que estava conversando sobre, eu sempre falo do princípio, na minha visão, o princípio da inteligência artificial é dados. Eu não consigo fazer nada com IA se eu não tiver dados. Zero. Então, quando a gente consegue documentar a nossa jornada, e hoje a gente consegue com o IA documentar a video call, documentar a conversa, que a gente tem o Cloud, né? Tem vários recursos hoje que você consegue documentar a sua jornada. Então, fez uma reunião, documentou, e aí você consegue usar isso para, de certa maneira, comunicar da melhor maneira nas redes, mas você vai atrair as pessoas que valorizam aquilo que você tem de melhor. Rafa, deixa eu... Aquilo que você fala de melhor, fazer uma o seu conhecimento, a sua experiência. Vou interromper você, porque assim, ó, a IA constrói muito conteúdo hoje. Sim. Certo? Sim. Você está falando em autenticidade. Então, penso eu em autenticidade algo produzido por mim e não produzido pela IA. Penso eu. Você me corrija. Sim. Só que toda vez que eu produzo um texto, eu peço para a IA ajustar, corrigir e tal. Quando ela faz isso e eu publico aquilo que ela corrigiu, a IA que está lendo o lado do algoritmo, ela não percebe que aquilo é uma IA? E ela não diminui a minha autenticidade? É interessante essa pergunta, porque o que acontece? Se vocês puderem observar a IA, ela sempre tem ciclos de padrões. Então, a gente, como trabalha muito forte no marketing digital, a gente usa muito inteligência artificial, a gente percebe e já trabalha em cima. Então, nos primórdios do uso da IA, ela usava muito emojis. Então, quando você viu um conteúdo com emoji, é IA. Né? Você já tinha ali estampado que agora é IA. A barrinha lá. Aí depois veio as barrinhas, os travessões, né? Então, você fica de olho. Agora você tem lá várias frases que onde era para ter vírgula, agora tem ponto final, começa ali uma nova frase no mesmo parágrafo, né? Então, você tem padrões ali. Então, assim, o que eu acho que cada vez mais vai ser o futuro é esse merge entre o conhecimento teu e a IA te ajudando a estruturar, a comunicar esse conhecimento. A gente teve, inclusive, acho que foi anteontem, né, Cris, junto, e a gente estava falando, vamos rever sua linha editorial? Então, a gente tem vários agentes agora de inteligência artificial para mapear a identidade do comunicador. Eu preciso entender seus jargões, quais são as palavras que você mais repete, né? O que você valoriza, que tipo de comunicador você mais admira no mercado, que você modela para você, de certa maneira, né, continuar inovando, melhorando sua maneira de se comunicar. Então, fiz algumas perguntas ali para você e o meu agente de IA mapeou a identidade do comunicador do Cris. Então aqui, esses são os jargões do Cris, esses são o que ele valoriza, o que ele não gosta, o que ele gosta e tal. Então, acaba que eu consigo tirar um raio-x daquilo que é a identidade, a autenticidade do Cris para que a IA trabalhe baseado naquilo. E, que tipo de conteúdo que a gente quer? Vamos pensar no nosso público-alvo? Aí eu tenho outro agente de IA que, olha, meu público-alvo é esse, a nossa solução é essa, o nosso diferencial é esse, blá, blá. O que acontece? A IA já conseguiu trazer uma linha editorial de conteúdo que vai fazer com que
o potencial cliente da Inspend, por exemplo, ache o Cristiano, ache a Inspend, porque é aquela dor que ele vivencia hoje, para que ao consumir o conteúdo, pô, peraí, o Cristiano, a Inspend, tem know-how em solucionar esse problema que eu vivencio aqui. E, pô, a Inspend tem cases de sucesso muito relevantes, grandes empresas, multinacionais, inclusive, que já atendem. Latam toda, né? É? Latam, né? Latam, enfim. Então, assim, o que eu acho que é o mais importante no uso da IA é a questão ética. O que muitos erram, né? Então, eu vou prometer algo que eu não posso cumprir, eu vou comunicar algo que não existe. Então, é essa preocupação que eu acho que tem que estar sempre ligado, né? Então, o uso da IA é inevitável, né? Longe de eu poder contribuir como o Rafa, né? Assim, olhando com o âmbito tecnológico e de gestão, né? De novo, eu sempre acho que ela é um complemento, ela é um meio, não pode ser o fim, né? Exato, é um veículo, né? Ela é um veículo. Assim, vai ter dia que você não tá bem, né? Como qualquer ser humano. Assim, eu não tô bem, eu tô meio sem criatividade. Preciso falar de um tema. Pô, me ajuda aí. Preciso falar de um tema. Boa. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa como era antes. Tu ia lá no Google, fazia uma pesquisa sobre um tema, trazia um monte de PDFs, um monte de coisa. Ficava ali, daqui a pouco você copia uma estrofe de um lugar, pega um pedaço, muda uma palavra. Cara, tu fazia isso. Hoje a IA já faz isso. Ela já vai lá, faz essa pesquisa inteira e traz esses conteúdos para você. Mas eu acho que a tua identidade é a tua identidade. E as pessoas esquecem de novo, né? E acho que a gente falou aqui, tem falado quase uma hora, no final é pessoas, é gente. Como você se conecta com pessoas, né? Assim, tu se conectar, tu ser muito artificial, né? Assim, eu acho que o cuidado, acho que fica muito um cuidado para todo mundo, assim, né? Sim. No final, tem leitura. E aí, cara, a forma de conhecimento, não importa o caminho. E claro, desculpa, tudo que eu falo aqui é a minha opinião, né? Sim, assim, claro. Eu gosto muito de ouvir livro. Pô, já fui criticado inúmeras vezes. Pô, cara, poxa, lê, pega material. Audiobook. Cara, audiobook e tal, porque eu gosto de correr, né? Sou um cara muito acelerado. É um comunicador nato, né? O comunicador ele gosta de falar e ouvir, né? Não, mas é isso, acho que é isso. Tem Exato. uma questão muito difícil de concentração, Auditivo de ficar, mesmo. sou extremamente auditivo. Facilita, pô, e me ajuda muito. Gosto de ouvir livros, e, cara, e ouço, e aquilo eu tô me alimentando de conhecimento. Sim. Perfeito. Porque, pô, tem muita gente que tá vendo o podcast, né? Exato. Tem muita gente que gosta de ver YouTube. Tem muita gente... Ok, eu acho que isso é conhecimento. A gente não pode perdê-lo, né? Porque senão a gente fica muitas pessoas rasa, né? E aí tu é chamado para uma reunião, tu é chamado para debater um tema, porque tu lá fez uma belíssima apresentação através de IA, pegou conceitos, formas, e aí tu tem um doido dentro da área que entende muito dentro da reunião e começa a te fazer perguntas que tu fica raso. Exato. Porque ninguém quer mais se aprofundar em determinados temas que são importantes. Sim. Tem coisas que tu nunca abre mão, né? Eu acho que, de novo, a gente já foi vertical, horizontal, já foi uma infinidade de coisas, mas conhecimento é teu. Sim. Ninguém Exato. te tira, né? É a tua mochila. É. Então, quanto você coloca? Não é ruim. Deve ser usado. Mas saber pro propósito, né? Por um dia tu ser convidado para ir num lugar, falar sobre algo, porque tu vive falando, e aí tu pega alguém que tem muito domínio sobre aquilo, tu não responde 2 perguntas, cara. Né? Assim, esse é o cuidado que tem que ter, né? Assim, daquilo que a gente estava falando sobre tão quanto as pessoas não se preocupam em formar líderes. É tomar cuidado se a gente não está formando muitas pessoas de forma muito rasa sobre conteúdos. Mas está, né? Eu acredito que está. E isso eu acho que é ruim, porque agora todo mundo tem o propósito de falar. Não, e não que não possa, não é isso. Mas você tem o direito de entrar em qualquer tipo de discussão que você acha que sim. Você tem o direito de colocar as suas opiniões. Somos um país livre, tu tem o direito de fazer o que quiser, né? Sim. Mas eu acho que conhecimento é algo que se materializa, né? Se materializa
na tua explicação para tua filha, na tua explicação para um jovem que está entrando na empresa, num direcionamento sobre, numa forma de conduta sobre determinada situação que tu acha que aquilo vai prejudicar ele ao longo do tempo, pô, numa experiência, numa determinada situação de empresa. Cara, como eu tomar uma decisão sobre isso? Vou colocar o planejamento estratégico, jogar no GPT e falar, cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, porque a empresa não está indo bem. Eu acho que tu tem conceitos que naturalmente tu pode pedir apoio e ajuda. E não é ruim. E, por favor, não podem imaginar que não ter conhecimento sobre determinado tema isso é ruim. É por isso que você tem líderes, por isso você tem pessoas que têm muito mais conhecimento que você. Exato. Isso não é depreciativo, não é demérito. E, pô, e se as empresas que você estão, quem está acima de você não entende esse caminho, entende que você não é um super-homem, né? Que pô, você não tem todos os poderes e que tu tem necessidade de pessoas que tenham muito mais qualificações que você em determinado tema, cara, tenha humildade para entender. Sim. Cara, preciso de você, senta aqui, faz comigo, o mérito é teu, ó, nome nem embaixo. Quem fez esse PowerPoint aqui foi Rafael Cunha. Vou aproveitar esse gancho que você trouxe, entrar para o nosso último bloco. Falei para você que passava rápido? Rapaz, eu tenho várias perguntas aqui ainda. Eu vou fazer uma aqui, depois Faz você aí, já beleza. entra aqui. Fechou. Só para aproveitar esse gancho, né, que o Adriano trouxe, qual que é a habilidade que você acha que vai ser indispensável para os próximos 5 anos? Pô, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque, assim, qualquer um aqui, né, que tivesse como um mundo de tecnologia no qual eu vivia, fala, pô, habilidade, pô, tu tem que conhecer IA, né, cara, tu tem que dominar IA. E eu não sou esse cara que fala esse tipo de coisa. Eu acho que IA, de novo, é meio, tu tem que ter conhecimento, né? Como tu tinha que ter conhecimento de inglês, tu tem que saber falar espanhol, e a gente tá na América Latina, somos países que não valorizam espanhol, né? Acho que quase ninguém sabe falar. Por incrível que pareça, né? Assim, eu acho que uma das habilidades que a gente vai ter que ter de novo, e talvez a gente nunca deva ter perdido, é relacionamento. Boa. A gente tem que aprender a se relacionar. Habilidade Assim, de se relacionar. Assim, porque eu acho que uma característica nossa de latino, né? A gente sempre faz tudo com muita essência, né? A gente gosta disso, Sim. a gente se dedica, Sim. a gente gosta de cantar, a gente gosta de dançar, a gente gosta de falar, né? Eu acho que cada vez mais a gente está tendo um distanciamento sobre isso, né? Então, acho que as pessoas falam menos umas com as outras, as pessoas falam menos com os seus liderados, os liderados falam muito menos com a sua liderança, né? Assim, e a gente vai tendo um problema natural, e as pessoas vão tendo um problema nas suas casas, né, de relacionamentos, as pessoas vão tendo um problema no trabalho, e eles vão falar, porra, então tem que saber se comunicar. Desde sempre foi isso. No final, é isso. Né? Assim, e a gente vê tanto problema em empresa, seja na minha loja lá, seja na loja lá embaixo, né? Seja ela do Epoca ou Chuí, seja dentro da nossa empresa, seja em multinacionais, daí tu fala assim, aí contrata milhões para fazer um diagnóstico que o problema é comunicação. Cara, porque as pessoas não conseguem mais se relacionar. Não, eu digo mais, nesses tempos de IA, quem que tira mais resultado da IA? Quem se comunica melhor com ela. Ou seja, se você não tiver um bom prompt, se você não tiver ali insights poderosos para você colocar ali como input para IA, você não vai ter bons resultados. E agora se fala muito de agentes, né? Sim. Agentes autônomos. Que vai fazer seu trabalho. E aí eu acredito que talvez esse seja um grande desafio do mercado, que é você liderar agentes. Ou seja, não é só liderar pessoas. Como que você lidera agentes? Olha que loucura. Né? O quanto você vai precisar exercer a sua liderança para inteligência artificial também. Né? E aí, de novo, resvala na onde? Comunicação. Por isso que eu concordo contigo. Comunicação sempre vai ser uma skill extremamente relevante. É uma soft skill, ou seja, uma competência humana. Sim, humano. E aí, voltando até àquela questão que a gente estava falando de escalar cultura, escalar conhecimento, eu até quero fazer uma pergunta para ti, Adriano, acho que o Cris também pode complementar. Qual é hoje a maior dificuldade que você enxerga hoje como
empresa de franquia com 5 mil colaboradores, mais de 800 lojas, né? Enfim, espalhadas até pelo continente, né? Pelo que eu entendi já, no desenvolvimento de pessoas, né? Você havia comentado comigo a questão de padrão, não dá para padronizar, aí você tem a regionalização, mas se você olhar como um contexto geral, qual é o maior desafio no desenvolvimento de pessoas hoje para vocês, na complexidade de vocês? Eu volto na mesma questão que eu acho que é o desafio que será no futuro. É você criar um modelo de comunicação que chega onde precisa chegar. Não é assim? Você pode ser a melhor faculdade corporativa. Tu pode ter a maior relevância com as maiores pessoas e as maiores autoridades sobre temas. Cara, se tu não conseguir descer isso para quem realmente muda o ponteiro, e a gente fica em camadas operacionais, muitas vezes, e assoberbada de atividades e trabalhos, e ela ainda tem que descer, né, no nível para transferir conhecimento, não muda o jogo, cara. E não vai mudar, né? Eu acho que a grande dor do crescimento, a dor de se tornar muito grande, eu acho que não é para mim, né, para nós, é para qualquer business. Sim. É você levar o conhecimento aonde ele é necessário, que é lá na ponta. Você pode ser o maior provedor de conteúdo, tu fazer os melhores treinamentos possíveis, seja eles comerciais, técnicos, de como ensinar o pedreiro a fazer tal coisa, o mecânico a consertar, o vendedor a vender, mas você tem que respeitar as regionalizações, você tem que respeitar esse Brasil de muitos Brasis, né? Assim, um país com muitos países com aqui muitos dentro. Países, principalmente varejo, na minha opinião. Cultura, assim. Eu brinco, né? Assim, e venho do varejo, e, né, os amigos do varejo que não me critiquem depois, assim. Você pode... Eu sou um apaixonado pelo varejo. Assim. Pô, eu estudo, eu gosto de varejo, eu gosto de histórias de varejo, né? Vim de lugares que comprou a marca Mapping, né? Assim, pô, Mesbla, lembra? Pô, assim, Arapuã. Você começa a entender a história. E você começa a entender as histórias que dão certo e as histórias que dão errado. Muitas histórias que dão certo é porque respeitam a regionalização. Muitas vezes compram, mantêm a marca, mantêm o nome, mantêm a característica. E aí tu vai lá e você vê muitos que tentaram criar uma padronização dentro desse país, de varejo, de como funciona. Aí você pega marcas enormes, gigantescas de varejo, ela está no norte. Você fala, pô, por que esse cara não vem no sul? Pô, aqui o Sudeste é outro tipo de negócio. Talvez na característica para ele fala, pô, ali eu vou perder o jogo. E ali eu vou queimar caixa. Então eu sou predominantemente do Nordeste. Pô, daí você tem marcas que são predominantemente do Sudeste. Até porque o ganho dessas grandes marcas é por volume, claro. Certo? Pega um atacadão, por exemplo, o cara vai para o sul, lá no sul o cara quer comprar cuca. Ele não tem cuca Perfeito. Né? No volume de coisa que ele compra lá de produto, ele não tem isso. E lá no sul o cara vai lá, não tem, então não vou na loja. Não, tu vê, no nosso modelo de negócio, teoricamente você sempre vai olhar o varejo como curva A, B e C, assim, ela é meio uniforme, né, num contexto geral, porque obra, mas eu tenho regiões que particularmente usam modelos e questões de equipamentos que outras regiões não usam, porque é uma característica regional. Acho que talvez um exemplo é o tijolo, né? Pô, você tem tijolo diferente para cada região. Sim. Não, esse é o tijolo baiano, esse é o bloco, como é que é? Mais ou menos isso, né? Mas, por exemplo, você tem lugares que eles naturalmente usam betoneiras de 400 litros, porque assim, tem maior volume, daí você tem outras que usam menores, porque é uma característica regional, menos pessoas trabalhando, e é característica. Pô, o cara que usa... equipamento como a gente chama de sapo, para ele poder bater terra e tudo mais. Tem lugares que não usam, né, por uma característica, e aí você, de novo, você deixa de respeitar a característica regional, você cria um abismo no seu negócio. E aí o franchise, né, o mundo que eu estou, ele tem uma característica de ter muita volumetria, né? Porque você vai pegar uma loja tradicional e talvez você vai pegar grandes players de mercado assim, que não estão vinculados ao franchise
você vai ver que eles acabaram retrocedendo e ficam numas faixas que eles têm uma característica mais parecidas, assim, né? Assim, o franchise, de uma certa maneira, ele pega nível nacional, né? Assim, ontem saiu a lista das 50 maiores franquias do país. A Casa do Consultor é a 24ª maior franquia do Brasil, que legal, né? hein, Assim, cara? com nível nacional. Tu vai pegar, sabe por quê? Porque ele respeita a regionalização. Ele tem lá um franqueado da região. Da região. Boa. Né? Assim, ele entende aquela região, ela sabe como funciona. Pô, muitas vezes o franqueado mora lá, mudou para lá. Ele Olha. entende a região. Boa. E aí ele respeita muito a regionalização, a forma. E aí o tipo de trato de treinamento, muitas vezes, que ele tem que receber é outro. E, pô, é diferente. E se tratando de escala, né? Porque você está falando de mais de 800 lojas, né? Eu queria até perguntar para você, Cris, a Inspend como um importante player nesse mercado de T&D, de LMS, né? De trilhas de desenvolvimento, como que vocês resolvem esse tipo de dor hoje, né? Eu sei que vocês atendem grandes empresas que têm canais, né? Talvez representações, algo semelhante ao franchising, talvez até igual, e você tem grandes corporações que aí são colaboradores, unidades de negócio. Como que vocês lidam com esse tipo de dor hoje com as soluções de vocês? Apesar da solução ser semelhante, a gente percebe que as empresas fazem usos de forma diferente, né? Então, quando eu pego, por exemplo, uma indústria, que a indústria tem os seus revendedores, seus distribuidores, ela faz dinheiro, não de maneira pejorativa, né? Ela faz dinheiro com a entrega dos conteúdos através do LMS. Por quê? Treinando uma loja, treinando um montador, o cara faz um trabalho melhor, faz uma entrega melhor, e aí ele sente vontade de vender mais aquela marca, o cliente fica mais satisfeito com aquela marca, e a indústria tem pouco controle sobre o que está acontecendo lá. Então, se ela realmente não treinar, não movimentar isso com esses montadores, né, ela vai perder dinheiro. Então, ela consegue gerar receita através da plataforma. Olha. Aqueles que treinam colaboradores próprios usam a mesma plataforma, mas aí com um objetivo diferente. Alguns casos que a gente até acha que o mercado precisava mudar um pouco a visão sobre isso, às vezes só para cumprir tabela. A gente sabe que tem muitos RHs que acabam fazendo treinamentos com Pela objetivo, obrigatoriedade do treinamento. pela né? obrigatoriedade. Né? E a gente sabe que isso não é o melhor do treinamento. Né? Sim. Não é um engajamento pela, sabe, pô, é legal, eu vou engajar porque isso aqui vai ser bom para mim. Ele está engajando porque ele é obrigado de repente a fazer. Então, a gente consegue atender os dois com, teoricamente, a mesma tecnologia, mas a gente percebe resultados diferentes por conta de estratégias diferentes. Entendi. Concessionárias, por exemplo, nós temos 2 grandes fabricantes automobilísticos no Brasil que utilizam a gente com concessionárias do Brasil todo. Cara, você vê a estratégia das duas, é diferente. Você pega, por exemplo, Ou as seja, duas... a plataforma ela consegue desdobrar o modelo Sim, ela de se adapta negócio ao da modelo empresa. Ou de seja, cada negócio. o modelo de treinamento, a personalização por região, Sim. ou seja, você consegue ter tudo isso parametrizável ali para conseguir entregar em escala. Perfeito. E aí eu consigo atender, padroniza, né? Isso é legal que você padroniza a informação que você está levando para a ponta, só que a gente consegue ir além, porque como a gente tem, falamos de dados, né? A gente consegue ter uma boa análise de dados. Hoje são mais de 50 milhões de conclusões de cursos por ano. Nossa. Imagina o volume de dados que a gente tem para saber comportamentos das pessoas, como é que elas funcionam ali dentro. Então, as 2 maiores empresas, por exemplo, do Brasil, do ramo de cosméticos, passam pelos nossos sistemas. E aí você vê a mudança da cultura, como que cada uma funciona e o resultado que traz de venda para cada uma delas. Olha, consegue perceber ali, né? Então, total. E uma coisa que eu achei interessante em se tratando da Inspend é a questão das lives, né? Porque hoje, até a gente estava falando aqui, às vezes da dificuldade de chegar na ponta, né? Ali em quem está ali no chão do varejo, né? Então, às vezes, aquele conteúdo que está só ali na tela do computador não impacta o colaborador ali do chão, né? Que tá ali no dia a dia ali, né? Frente da loja ali, lidando com os desafios ali de tempo, de cliente que não entra, enfim.
Até nesse sentido, essa questão de você levar conteúdos ao vivo também, você pode dizer um pouquinho mais sobre isso? Cara, que tipo isso de é demanda muito que legal. gera isso? Eu faço, por exemplo, para a Claro hoje. A Claro faz campanha semanal com as lojas, né, que são os franqueados. Não só os franqueados, com loja própria também. Pô, abre uma comunicação, seja aqui no nosso estúdio ou no estúdio deles, com toda a infra nossa, e eles fazem aquele lançamento ao vivo, né? Porque o comercial, né, o varejo, ele precisa de energia, né? É aquele movimento, aquela adrenalina. E o pessoal faz isso ao vivo, numa interação muito legal, entendeu? Seja ele para o celular, seja para o computador, e funciona muito bem. Outro formato, o pessoal quer fazer a apresentação de resultados. Também é uma outra ferramenta que funciona muito bem. A gente teve um cliente, uma rede grande, cara, que fazia a abertura das lojas. Não me lembro do nome, talvez o pessoal da equipe depois lembra pra gente. As lojas abriam às 8, 7h45, abria online, os vendedores já estavam na loja e o pessoal falava, se comunicava, se conversavam antes da abertura da loja. Então, pô, 800 lojas no Brasil? Fazia uma 800 lojas conectadas simultaneamente para trazer aquela adrenalina, aquela... Que legal. Cara, eu acho que nós fizemos isso, eu acho que foi para Chili Beans. Porque eu me lembro de um trabalho que a gente fez com o Caíto lá, e o Caíto, pô, é um cara super querido, Sim. né, pelas lojas. Cara, funciona muito bem, entendeu? Isso dentro da plataforma é melhor ainda. Aí que eu falo que é usar a tecnologia da forma certa, isso. né? Eu acho que, assim, essa é a essência, né? Assim, a tecnologia vem para te ajudar, ela não vem para substituir. No final está lá o vendedor, está lá o conhecimento, está lá quem vai atender o cliente, quem está lá na ponta, quem está absorvendo isso de uma maneira assim importante. Mas eu acho que é a habilidade de entender os times e os movimentos, né, Cris? Porque, pô, se a gente for imaginar, na nossa geração, na nossa época, a gente tinha que fazer um EAD e ia ficar 3 dias fazendo um EAD. Né? Faz isso hoje. Sim. Cara, Não eles vai, nem não entram. Não vai ter ninguém. Cara, é 5 minutos, é Reels, cara. Sim. Tu tem que Pílulas, transmitir conhecimento com pílulas. Senão tu não ganha o público. É. E, de novo, não é que o mercado mudou. As pessoas mudaram. Né? O nível de rapidez, habilidade... O nível de acesso, né? Elas têm acesso a muita coisa. Informação. O nível de informação que as pessoas têm e absorvem... Cara, não adianta você ficar no teu modelo porque tu acredita, né? Assim, Só acredito. tu acredita naquilo, é o meu modelo, é assim que eu construí o meu negócio, é assim que tem que ser, e foi assim que me trouxe até aqui, ok? Mas o que te leva para frente, talvez são outras histórias, Sim. outras conversas, outro tipo de público e outro tipo de profissional que trabalha contigo. Não são mais os mesmos. Né? Então, se você não tem essa habilidade de reconstrução, porque o business é uma reconstrução constante. Constante. Diário. Assim, diária. Não tem zona de conforto. Não, então você tem as pessoas e o nível de habilidade das pessoas, ela muda constantemente, é muito mais rápido. E se você, como empresa, de novo, fica só nas suas premissas, né, naquilo que só você acredita, naquilo que não que o mercado diz, né? De novo, o mercado dá sinais. Cara, tu prepara pessoas para receber sinais, tu não prepara. Aí depois tu senta e fala, pô, os concorrentes estão me matando, né? Assim, pô, mas tu não tá entendendo os sinais, não? Dizendo, eu tenho mais 5 minutos e eu queria fazer um bate-bola contigo aqui, sabe aquelas perguntas... Pinga-fogo? Pinga-fogo e ping-pong. Ok. Liderança nasce pronta ou se constrói? Se constrói. Um líder precisa ser mais corajoso ou mais paciente? Por mim, corajoso, né? Assim, para mim, 100% corajoso. O que destrói uma empresa mais rápido? Ego ou incompetência? Essa é a pegada, hein? Assim, para mim, assim, na minha visão, ego. Né? Assim, eu acho que em incompetência você tem a chance ainda de fazer uma jornada. Né? Assim, pressupõe-se que existe humildade para aprender, né? Para se desenvolver. Né? Ego é muito complexo. Ego tem uma questão que sai da tua esfera no nível de colaboração, por mais que tu tenha, tem uma questão pessoal, tem uma questão de berço, assim, tem vários fatores que dificultam muito no teu processo de liderança. Né? Cultura forte nasce mais do exemplo ou dos processos?
eu acho que é uma complementariedade muito boa, assim, não adianta você ter uma cultura muito forte sem processo, não adianta você só ter processo, né? E não ter Assim, exemplos, né? e não ter exemplo de absolutamente nada, né? Eu acho que nessa resposta ficar em cima do muro ali, eu acho que é Ambos, meio né? 50-50, assim, meio, né? Eu acho que tudo é uma questão de exemplo, né? Assim, de novo, a gente sempre segue alguém, cara. Não Verdade. adianta a gente achar que não, né? Assim, pô, tu segue um líder, tu segue uma pessoa, tu segue, e a gente sempre está seguindo, né? Sim. Sim, o ser humano tem uma necessidade de seguir. Sim. Não adianta achar Sim. que não é, Sim. que a gente é muito hands-on, né? É. Pô, a gente faz sozinho, não, tu segue sempre alguém, né? Assim, eu acho que seguir com ótimos exemplos, sim, mas sem processo, tu mata qualquer tipo de empresa, né? Um líder deve ser mais estrategista ou executor? Eu acho que depende muito do momento da empresa, né? Da necessidade da empresa. Eu acho que vai ter empresas que em determinado momento ser muito mais estratégico, porque tu tem uma boa equipe executora, né? Então, tem empresas que necessitam de um líder estratégico agora. Cara, precisamos mudar o jogo, precisamos trazer novos negócios, pensar de outra forma. Repensar. Tenho boas pessoas que executam. Pô, e vai ter momentos que você vai precisar de um líder extremamente executor. Eu tenho um bom produto, eu tenho um bom negócio, eu tenho um share de... Cara, eu preciso fazer, mas eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso liderar. Eu acho que o bom líder, ele tem que entender onde ele vai jogar. E ele tem que ter a habilidade para vestir, e seja essa roupa ou esse chapéu. Navegar na pirâmide, né? Da maneira correta tático, e da forma operacional. correta. Porque vai ter área que tu vai liderar e ela é extremamente estratégica, porque você tem bons operadores, você tem boas pessoas que conduzem aquele caminho, e tem área que tu vai ter que descer, cara. Desce lá. Puta, pega na mão. Faz junto, né? Então, eu acho que um bom líder, ele tem que saber navegar por esses dois mundos. Assim, se ele só for um e ele tiver essa habilidade única em relação a isso, ele pode ter muitos conflitos, né? Porque ele pode encontrar empresas que não têm essa habilidade, que Talvez ele precisa não complementar. Não consiga né? ser exemplo, né? Porque se ele não conseguir saber Exato. executar, adianta ele ser só estrategista. Exato. Boa. Talento sem disciplina funciona? Não. Pressão gera performance ou destrói times? Olha, acho que toda pressão dentro de Uma medida, né? de uma medida muito bem ponderada, ela gera É positiva, né? muitas coisas boas e positivas. É né? aquilo que a gente falou da zona de ela conforto, não pode né? ser destrutiva naturalmente, né? Pô, eu quero trazer resultado de forma abissal e eu só tenho júnior aqui, né? Assim, pô, eu não tenho ninguém com experiência, com apoio, com ajuda. Cara, não adianta. Tu tá querendo um resultado que não vai coexistir, né? Assim, pô, eu não preparo as pessoas, eu não tenho times adequados e eu quero um nível de resultado que é surreal. Entenda, você tem aquilo que você paga muitas vezes. É natural, né? Eu quero alto resultado, eu quero performance, mas qual tipo de pessoas que eu estou trazendo para alto resultado e performance? Né? Você não adianta querer alto resultado e performance, porque ainda você não tem as pessoas com esses skills e com esse know-how. Cara, tu tem desejo. Não necessariamente tu vai ter realizações, né? Boa. Você acha que a IA vai fortalecer líderes ou vai expor líderes fracos? Pergunta ótima, né? Se saber usar, assim, e aí eu tenho que tirar dois chapéus aqui, né? Tipo, tenho que voltar um pouco para o mundo da vivência da tecnologia, né? Durante muitos anos, eu acho que ela fortalece demais. E sempre vou achar que tecnologia é uma fortaleza sabendo utilizar da melhor maneira possível. Usando o chapéu como vice-presidente da Casa do Consultor Corporativo, cara, eu acho que ela pode criar um abismo muito grande para quem não está preparado e não tem confiança. Entende? Ela pode criar um abismo gigante para quem não está preparado e confiança. Porque, de novo, né, se tu tem a oportunidade de liderança, tu está lá como responsável de um time, se prepare. Use como ferramentas de preparo, não ferramentas de resoluções. Se tu souber trilhar esse caminho de uma forma extremamente adequada, eu acho que os teus resultados são brilhantes.
né? Assim, usar a tecnologia. Eu sempre brinco e falo com a equipe. Pô, como eu posso jogar contra a tecnologia que me trouxe nas cadeiras que eu sentei? Não tem como. É saber como utilizar ela da melhor maneira possível, né? Assim, seria leviano falar isso ao inverso no meu exemplo, né? Como eu falar a respeito disso como exemplo e falar, pô, tecnologia te trouxe onde tu tá. Como tu vai falar que ela... Não, ela sempre é muito boa, usada sobre a medida, da forma, maneira e caminhos corretos, né? Uma palavra que define um grande líder. Coragem. Boa. Costumo dizer que fazer um curso de coragem não te faz corajoso, né? Para ser corajoso tem que ter atitude, não é só ter execução, saber. né? Né? É a vida atitude, real, né? Coragem não é simplesmente, né? Saber o que vem com toda a responsabilidade sobre os seus atos. Assumir o risco. Nós vamos ter que marcar outro, né? Porque o que ficou de temas aqui que eu queria abordar com o Adriano, cara... eu acho que tem que ter um capítulo 2 aí, viu? Fazer um capítulo 2, né? Poxa, o tempo passou muito rápido. Voa, né? Isso que a gente fez um bom aquecimento, hein? Passou muito rápido. Obrigado pelo convite. Acho que... Calma, mas se despedir ainda não. Peraí. Desculpa. Peraí, não se despede ainda não. Desculpa. Eu tenho mais umas coisinhas para você ainda aqui. Rafa, deixa suas considerações finais para nós. Eu acho que assim, o que eu guardo forte desse nosso encontro aqui primeiro, né, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo que está vindo como inovação, existem duas maneiras de você como líder de empresa, você como empresário, quem for, lidar com isso. Ou você usa para empoderar as pessoas, ou você está usando da forma errada. Então, a primeira conclusão que me traz aqui do nosso encontro de hoje, né? Ou seja, essa ideia de substituição não é o caminho produtivo para o uso da inteligência artificial, dos agentes, tudo aquilo que a gente está vendo de inovação. Eu digo isso também para o meu mundo, né? O marketing digital, né? O social selling, marca pessoal no LinkedIn, é sempre centrado no ser humano. E até trago um exemplo, né? Antes, os meus clientes, eu fazia eles preencherem um monte de formulário para trabalhar o posicionamento deles. Hoje, sabe o que eu faço? Video call. Eu tenho audiotranscrição de tudo ali. Eu pergunto, eu converso, e tudo aquilo que eu tirei da pessoa, aí sim vai ser base para a gente estruturar, usar a inteligência artificial da forma certa, para ela me ajudar a produzir com aquilo que é verdade, aquilo que é real da pessoa. Então, acho que essa é a primeira conclusão que eu trago. A segunda é de que cada vez mais a gente precisa ter empatia com as pessoas que estão lá na ponta, né? A gente trouxe aqui o exemplo interessante, né, do Adriano, o caso do construtor, né, o desafio desse mercado, né? Você lida ali com o pessoal que está lá fazendo obras, né? Que está lá realmente criando calo na mão. Acho que muita gente nem sabe o que é calo na mão, né? Tá ali sempre na digitação ou no touch, né? Então, são pessoas fundamentais hoje para muitos negócios, né, Adriano? Ou seja, a gente tem que estar fazendo empatia, entender a realidade daquelas pessoas e servir essas pessoas da melhor maneira possível para que elas continuem sendo diferenciais dentro de um negócio como do varejo, né, Adriano, que vocês pilotam muito bem. E a gratidão também é a frase que fica. Muito contente aí por estar matando a saudade desse grande amigo aqui. Tenho muita gratidão por tudo que a gente já viveu juntos. Espero a gente viver coisas novas Sem aí dúvida. pela frente, né, Adriano? Quem sabe. E para mim é um objetivo alcançado unir essas duas pessoas aqui. O Cristiano também é um cara sensacional, que eu já admiro demais. A gente se conheceu num podcast. Pois é. Aí acabou se tornando meu cliente. Eu tenho uma consideração gigante aqui pela Inspend. Vejo que é uma empresa de extremo valor, né? Uma empresa de pessoas honestas, visionárias, que, cara, já geram muitos valores para muitas boas empresas. E a minha missão é trazer, quem sabe, novas boas empresas para somar também com esse projeto, sendo aí o impulsionador aí de vocês. Show de bola, Rafa. Te agradeço também pela presença. Aquela dica rápida, alguma série nova que você assistiu do nosso último encontro para cá, algum livro? Para deixar de Tem dica? um livro que eu quero recomendar aqui, que é o que eu estou de cabeceira atualmente,
que é do Yuri Lavigne, Apaixone-se pelo Problema. Ele que é o cofundador, né, do Waze. Então, se alguém aqui já usou ou usa o Waze, é um baita case, né, de sucesso, principalmente no empreendedorismo, em liderança. E eu tive a grata oportunidade de assistir a palestra dele no último evento que eu tive presencial em São Paulo. E, assim, um highlight, né, desse livro, que a gente naturalmente, e às vezes até de forma inconsciente, a gente acaba se apaixonando pelo nosso produto, pela nossa expertise, pela nossa experiência, e deixa muitas vezes oportunidades na mesa por não se apaixonar pelo problema de quem a gente resolve. Isso leva não só para o empreendedorismo, leva para a carreira das pessoas. Então, se você é um engenheiro, né, você precisa lidar ali com um arquiteto, você precisa lidar com um cliente que vai contratar seu serviço de engenharia. Quais são os problemas? Como que você pode se apaixonar por aqueles problemas e ser um melhor engenheiro, né? Então, estou trazendo ali para a realidade até do mercado que talvez ali as pessoas não entendem quais diferenciais elas podem ter, né? E eu acho que isso conecta muito com o que o Adriano já conversou aqui com a gente, né, Adriano? De você se apaixonar ali pelo chão de obra mesmo, né? Ou seja, entender ali, né, ver lá a sua máquina operando, né? Perceber lacunas de oportunidade que às vezes não estão visíveis lá no Excel, no RP, no dashboard, mas você está lá, onde as coisas acontecem em real, né? Então, você se apaixonar por aquilo, na minha visão, vai tornar o seu negócio mais consistente, gerando maior valor para se manter cada vez mais forte no mercado e competitivo. Boa, show de bola. Bruno, recado final, antes de você deixar suas dicas aí de livros e séries. Eu acho que o recado final para quem é líder, para quem está começando a liderar, para quem tem o desejo de liderar, eu acho que preparação é uma questão básica e constante, né? Assim, acho que você tem que entender realmente a realidade do que você deseja como liderança, porque é uma faca de dois gumes, não adianta. Tu tem muitos ganhos, mas tu também abre mão de muita coisa. Entenda, não adianta que tu não ache que não vai ter que abrir mão de certas coisas. Seja ela, enfim, seja tempo, vida, família, situações, amigos, festas. Tu tem, porque liderança é isso. Liderar pessoas é ter a certeza da disponibilidade. E a disponibilidade é o que muita gente não quer abrir mão hoje em dia, né? Então, se tu quer, entenda o caminho que tu tem que seguir, porque isso é uma premissa básica do conceito de liderança. Disponibilidade, né? Assim, você estar disponível para as pessoas. Boa. E estar disponível não é porque eu tenho um horário de A a B, né? Porque eu trabalho e só estou disponível quando a reunião acabar. Assim, liderança não é assim. Acho que, né? Tu pode ler uma infinidade de livros, uma infinidade de situação. Treino é treino, jogo é jogo. Assim, no jogo real da vida, disponibilidade é algo fundamental para um processo de liderança. Porque tu vai muito lidar com situações de pessoas, para pessoas, né? Claro que você tem todo o conceito empresarial, técnico, funcional, habilidades que a vida te deu, habilidades que você se preparou estudando, né? Mas entenda que boa parte do teu tempo ele é entre pessoas e pessoas, né? Assim, eu acho que e se tu não tem disponibilidade, como tu é um líder, né? Como tu dá exemplo, como as pessoas te seguem, como as pessoas querem estar contigo, né? Assim, eu acho que esse para mim, é um ponto. E tenham coragem, né? Assim, tenham coragem de enfrentar os seus medos, os seus receios, tenham coragem de fazer, né? Assim, não acho que as coisas vêm de maneira muito simples, muito fácil, né? Não é porque você enxerga e vê pessoas que talvez você não tenha história, não sabe o que se passou, o que teve que passar e o caminho que percorreu para estar até lá. Então, assim, entenda. Coragem é algo fundamental que tu tem que ter para qualquer coisa na tua vida. E liderar é muito mais coragem, né? Boa. Livro?
que você de repente está ouvindo e alguma série que Olha, você eu recomenda? vi um livro no final do ano passado, meio do ano passado, e é um livro que não é um livro que as pessoas leem, pelo menos todos que eu falei, não leem. É um livro para você degustar semanalmente, porque ele vai dando um boom na tua cabeça, que é Sapiens, né? Maravilhoso. Cara, assim, tu lê, é uma leitura pesada, mas para quem gosta de pessoas e quem gosta de história de pessoas, gente, o que nós somos como ser humano, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente foi capaz de fazer, te dá uma realidade super importante para você entender esse negócio chamado ser humano. E assim como um processo de liderança, por mais que muita gente acredite que não é, e de novo, não é a percepção do Araki, né? Assim, mas é muito mais uma percepção de mundos e contextos. Eu gostei, mas de novo, é um livro pesado. Para mim, teve que ouvir de vez em quando, porque tu ouve e aí tu reflete muito sobre aquilo, mas foi um livro massa. É transformador, sim. Que legal. Alguma série? Você não é do Netflix? Não, sou, cara. Porra, o pior é que eu sou de... Cara, eu gosto de tudo, assim. Gosto de todo tipo de série, assim, né? Assim, gosto... Entendo, eu tenho 4 mulheres na minha casa, né? Assim, e eu assisto o que elas querem assistir, né? Assim, então, eu sempre... E são idades distintas, né? Minha esposa não gosta de uma determinada coisa, minha filha mais velha já gosta de um modelo, a pequenininha gosta de outro. Então, o que você assiste? Tudo que elas quiserem assistir. Seguindo essa linha, eu diria Chiquititas, tá? Que a minha filha... O que importa é a companhia. Né? Eu acho que é muito disso, assim. Eu gosto muito de assistir, de ter conteúdo. Pô, né? Tu aprende a como utilizar o YouTube de uma maneira diferente, assim, porque, porra, elas são habilidosíssimas em achar canais e conteúdos no YouTube que, pô, tu não é... Eu sou mais do catálogo normal, Netflix, Amazon e as outras. Elas têm uma habilidade, cara. Então, impressionante. De novo, é reaprender constantemente, né? Assim, pô, tu tem que reaprender porque eu tenho filha de 20 e tenho colaboradores de 20. É um outro mundo, é uma outra visão, é uma outra forma. Sim. Cara, se tu tem possibilidade de aprender dentro de casa, aprenda. Cara, aprenda. Chama ela, ensina aqui qual o caminho, qual é a forma, né? Então, boa. É isso. Beleza. Rafa, obrigado mais uma vez. Isso. Obrigado, Rafa. Obrigado. Foram incríveis aqui. Pô, pena que o nosso tempo passou rápido demais, né? Passou. E para quem viu a gente até aqui, você viu, né? Palavras como coragem, é importante, né? Relevância, seja autêntico. Acho que muito do que a gente falou aqui... Em tempos de A, né? Em tempos de A. Cuidado com a inteligência artificial. Cuidado para você não se distanciar do seu cliente. Lembre-se, é importante que as pessoas estejam no centro. E aí fica aí um exercício para você. Como é que você gostaria de ser tratado, né? E se esse podcast estivesse sendo gravado por 3 inteligências artificiais, você estaria assistindo? Estaria ouvindo? Provavelmente não. O que faz a diferença é justamente sermos humanos. Tá bom? Agradeço aí mais uma vez você que acompanhou a gente até aqui e te vejo no próximo episódio. Tchau!